Quanto tempo faz que você conhece o meu trabalho? Ai, Cássia, acho que deve ter uns 7, 8 meses. Como é que eu cheguei até você? Eu assisti um vídeo de uma moça, que ela é atriz, e você atendeu ela. Aí eu assisti ela no canal, no Paranormal. Aí eu vi que ela falou que você tinha ido no Paranormal e eu assisti a sua entrevista no Paranormal. Aí eu achei você no YouTube, foi assim. E quando você viu o assunto ali, você ficou assim, espantada ou já conhecia o assunto? Não, eu não conheci o assunto, mas eu achei tão incrível a sessão que eu falei, meu Deus, onde que eu estava que eu não achei essa mulher antes? Entendi. O paranormal ele deu mais visibilidade ao meu trabalho devido ao alcance que coisas que são ao vivo, o YouTube ele recomenda muito mais. Então o canal cresce muito mais, aquela coisa toda, apesar deles terem começado bem muito depois de mim. Meu canal é de 2015, esse canal, né? Porque na Pois verdade eu é. tenho um desde 2007, eu tô no YouTube. Mas eles fazem live todo dia, e levam pessoas, tudo isso aí cresce bastante, né? Então dá visibilidade. Não, é que aí quando eu te achei, eu comecei a assistir um monte de vídeo no seu canal. E aí eu comecei a entender que eu tinha algumas coisas que eu tinha que fazer. Porque até aquela hora que eu achei, aí eu entendi que eu tinha que parar de comer carne, parei de comer carne. Aí depois eu comprei aquele áudio lá, bloqueio de vidas passadas, esse áudio. Aí nesse áudio eu fiz acho que uma semana. Aí eu comecei a ter vários pesadelos bem estranhos. Aí eu lembro que eu mandei e-mail ainda para vocês. Aí você falou assim, que eu não era reikiana ainda, né? Aí você falou assim, para de fazer e vira reiki. Aí eu fui e comecei a fazer a jornada de virar o Reiki Master, que hoje eu já consegui, eu já sou. E aí agora eu consegui o sorteio, eu nem sei como, eu desejei tanto, eu sei que eu não tinha que pedir nada, mas eu ficava assistindo as sessões e pensava, ai meu Deus, vai chegar a minha hora de fazer também. E chegou. Pois é, nossa, eu fiquei tão feliz quando eu recebi. Não está fácil, não está acontecendo. Ah, sim, eu percebo isso pelas sessões. Quando você pega as sessões antigas, você percebe que, eu percebo assim, que era bem fácil. Eles entraram para bater de frente mesmo. Então, como isso aqui tudo eles dominam, as coisas agora se aceleram para essa batalha final entre luz e sombra, e vai ter que ficar bem claro lá de quem, o que e tal. E eles não querem que os que vieram aqui, que são os braços da Confederação e do próprio Cristo, acordem nesse momento, porque mais um no batalhão, para eles não é negócio. Então, eles fazem de tudo, já que essa máquina, tudo que nós estamos aqui é dominada por eles, fazem de tudo para que a coisa não aconteça. Ou cada situação nova que a gente vai levando lá no canal, e principalmente depois que eu fui Paranormal, que veio, o canal cresceu, teve mais visibilidade, para eles não é negócio. E o trabalho dessa daí vai cair na mão de um monte de gente. Até então, estava só lá no canal dela, a gente segurava ali, porque sempre amarraram. Eles mesmo excluem os vídeos de assuntos, se você vai ver, tem um monte de número que está faltando ali, porque é tudo excluído por eles. É uma dificuldade muito grande, mas me mantinham ali. Quando eu fui para lá, eu já fui com essa orientação, que ia vir muito mais pessoas, retardatário, aquela coisa toda. O pessoal que estava fora do Brasil, o pessoal do sul do Brasil, que está muito perdido ainda, e que eu tinha que fazer isso. Aí isso contrariou muito eles, entende? Ele falou, então você está saindo da sua bolha, então nós vamos encrencar para você. E começou a encrencar não só para mim no trabalho aqui, como para o próprio cliente. A hora que ele marca na semana que entra, começam a acontecer coisas não tão agradáveis na vida da pessoa. Tive que parar, entende? Ninguém em sã Eu entendo. consciência que tem uma agenda que nem eu tenho, ia parar o atendimento. Ah, isso é verdade. Mas era para parar, tem que parar e acabou, porque o meu trabalho está muito além do que uma coisa comercial. Mas ninguém em sã consciência ia largar uma carreira tão promissora, agenda fechada, era só abrir e fecha pro ano. E tão procurada, tudo, por quê? Porque eu quis. Não, não é, que não tem condição de continuar, fora todos os dissabores que eu passava aqui. Mas eu já comprei o Sedex. Eu penso assim, eu vou fazer, assim, claro, eu vou acessar o que der para acessar e eu vou continuar com o Sedex. Porque ali você tem a condição de ficar fora da internet. Isso, Aí eles não têm como entrar, entende? sim. Mas, infelizmente, hoje tudo é frequência e vibração. Então, eles estão em tudo, né? Porque eles não querem perder poderes, não querem perder nenhum para a luz. Eles podem até, a pessoa não está servindo eles, fazendo nada para eles, mas está distraído, está abstraído, está fora do jogo, né? Até a pessoa que tem outra linhagem não acessar, ela fica
suscetível, né? Mas esse momento também vai acontecer. Essa reconexão, em alguns meses, anos para frente, vai acontecer de abrir, da pessoa ver a própria linhagem, tudo. Isso vai acontecer de forma natural. Por quê? Porque as camadas de ilusão estão caindo, a coisa vai ficando difícil, a gente vai vendo coisa que não queria ver, aquela coisa toda, mas vai ter que ver. Porque assim, eu acompanho as sessões e eu vejo que tem gente, assim, alguns casos que as pessoas acessaram tudo isso. E onde que vão parar essas pessoas? Primeiro que as pessoas também não têm que se identificar. Elas falam assim, eu tenho um projeto, tem vários projetos que as pessoas falam que eu acho tão legal. Eu falo, nossa, onde será que essa pessoa foi? Será que elas estão fazendo isso? Se a pessoa quer se identificar, ela pode ir lá no vídeo e colocar lá um post. Olha, eu sou fulano de tal, eu estou em tal lugar. Mas a maioria não faz. Por quê? Porque a grande maioria volta para a vida do humano. Por quê? Porque uma vez que eu fiz implante e acordo, eu sou sempre suscetível. Então, eu passo com a casa, tiro tudo, retiro tudo, fico bacana. Mas dali uma semana já começa um negócio aqui na minha vida do humano, eu já quero aquilo. Porque não adianta disfarçar que eu não quero. Falar que eu não quero, se eu quero, eles estão de antena ligada, é tecnologia. Eles usam visão remota. Então, eles vão te aproximar e te dar de novo que você quer. E você tá achando que porque acessou a linhagem, então isso aqui foi a linhagem minha que tá me dando. Lê do engano. Se não manter a vibração, isso tudo, o reiki, a coisa toda, eles vão aproximar de novo. Por quê? Porque eles já sabem onde é que tá o ponto fraco do humano, né? Então quem é que embola esse meio de campo? É o humano. Você terminou o trabalho, fez tudo. Na semana seguinte, você começa a querer coisa, não quero mais falar da linhagem nem nada, vou seguir minha vida aqui. Porque faz de conta que não aconteceu. Então, a sua linhagem de origem não vai chegar até você como eu não vou chegar. Muitas pessoas falam, mas por que você... Não. Algumas pessoas que eu tentei chegar, depois que vieram comigo, e que são pessoas que têm espaço enorme dentro do YouTube, que tem milhões de seguidores, eu fui questionar por que estava falando da linhagem Grey, dos reptilianos, tudo. Quando a pessoa, quando passou comigo, falou assim, olha, eu não vou falar sobre o seu trabalho lá no meu canal, porque não tem a ver e tal, o pessoal não vai entender e tal. Eu falei, não, mas nem preciso, nem quero. Eu falei, eu não quero essa sua audiência que vem para mim, não, porque não é qualificado, eu não quero. Mas passado o quê? Não deu 15 dias, começou a falar de reptiliano, com propriedade, como se tivesse um conhecimento de causa profunda. Aí eu fui questionar. Mas você é de uma linhagem de luz? Você disse que não ia falar no canal, porque eu... Mas aí você tá dando isso. Aí ela veio com tudo pra cima de mim. E exigiu que tirasse o vídeo do ar, né? Que eu tinha permitido. E virou inimigo público número 1. E eu nem posso mencionar ela e nem o caso, porque eu vou tomar um processo. E aí a pessoa vai nadando de braçada. Entende como a coisa funciona? Como eles manipulam? Porque é fácil de fazer a pessoa se voltar contra mim. Por quê? Porque eu viro o espelho. Quando a pessoa que vai lá no canal vai me ver ou uma postagem minha, ela vai lembrar, como se estivesse cutucando ela. Escuta, e aí? Eu nem preciso aparecer. Mas a grande maioria desaparece. É uma pena. É uma pena. Mas é por isso que as coisas vão ficar do jeito que vão ficar. Não tem jeito. Vai ser no solavanco, vai ser na dor, vai ser no sofrimento, vai ser no forceps. Não tem outro jeito. Exatamente. Que a gente tentou. Sim. A informação chegou para todo mundo, mas não adiantou muito, não. Porque também tem a influência deles, né? Não tem interesse nenhum de que mais um acorde. Vai manipular essa rede com essas notícias sensacionalistas o tempo inteiro, fazendo. As pessoas se deixam levar, né? As pessoas que passam comigo, na sua grande maioria, não querem que isso venha a público e jamais vão mencionar o meu nome. É como se eu nunca tivera existido, nunca passaram comigo, nunca tiveram implantes, nunca tiveram acordos. Aí na internet vendendo seu peixe. Os mais conhecidos, eles se juntam para fazer as coisas junto e tal, mas eu jamais sou mencionado. Boa parte desses que estão aí dentro desse nicho passaram por mim. Uns conseguiram, outros não. Outros estavam bastante cheios de implantes, contratos, de acordos, não conseguiram retirar, mas eu passo a ser aquele espelho. Então, e continua. Vamos supor que eu quisesse falar com o cliente, trocar uma ideia, alguma coisa, a pessoa se volta totalmente contra mim. E são vários os casos. Inclusive tem os que fazem a sessão, permite colocar no YouTube, como vocês veem, a maioria não se identifica. Por quê? Porque a maioria é covarde mesmo. Teve a vida inteira fugindo e continua covarde. E tem aqueles que se expõem, fazem depoimento e tal, e dali um pouco mais à frente também manda retirar tudo. E você vê visivelmente que voltaram para o outro lado. E aí eu passo a ser o incômodo para a pessoa. E aí começam os ataques.
É assim que a coisa acontece, tá? Mas eu também sei disso e a gente vai encarando, pronto, sem deixar se abater. Estão negociando o tempo inteiro para ver se minimiza, né, os efeitos do outro lado para salvar o maior número de pessoas possível, mas não está nada fácil. A sua alimentação, como é que está nesse momento? Não, tá mais ou menos que eu tô. Essas 2 semanas comecei a ter uma diarreia. Ah, não falei? Olha lá. Nossa, é verdade. Muitos vieram para mim dizendo isso. Senhor, não sei de onde veio essa diarreia. Já parei de comer quase tudo. Eu lá, gente, que é isso? Mas quanto tempo faz que você não está comendo carne? Acho que deve ter uns 6 meses, por aí. É você casada, né? Você falou quanto tempo? Sim, desde 2018. Tem medo de alguma coisa específica? Teve uma época que eu percebi que eu tinha um pouco medo de ficar sozinha. Você tem filhos? Não. Ainda pretende ter filhos? É uma coisa que, uma ideia que aparece, às vezes eu penso, meu Deus, 43, já penso que não sei. E você evita ter filho ou não está vindo mesmo? Não, eu não tô evitando, não tá vindo mesmo. Bom, para terapia, assim, você não apontou nenhuma coisa importante. Eu apenas aqui coloquei o tique nervoso, mas doença nenhuma. Você falou que não tem, não sente nada, não tem dor de cabeça, não tem nada. Tem alguma coisa que você queira pontuar para terapia? Uma coisa que eu percebo, sabe quando você percebe que na sua vida você nunca se sente encaixada? Parece, sempre eu tive essa sensação que a minha vida nunca estava fluida. Agora um trecho da sessão que começa com vidas passadas e, em seguida, o contato com as linhagens. E vai ver esse rosto nítido e claro, cor do olho, tudo dizer para mim como é essa pessoa. Vamos lá. 1, 2, 3. Como está agora? Vê como é esse rosto. É um rosto que parece de lua cheia, sabe? Quando a pessoa tem um rostão e ele tem um cabelo curtinho, parecendo de tigela. E a cor do olho? É castanho. O que transmite esse olhar? É paz, harmonia, tranquilidade, ou é apreensão, medo, tristeza? Qual é o sentimento? É alegria. Você está andando nessa trilha, você está alegre, você percebe que está só caminhando ou está indo para algum lugar? Não parece que ele está caçando ou jogando, sei lá, é alguma coisa divertida. Tem mais pessoas? Não, eu não sinto. Então é um lugar que você vai ou para caçar, brincar, fazer alguma coisa. Quantos anos mais ou menos você tem aí? Eu acho que 30. E nesse lugar que você está, você mora perto, é longe? Como é a distância? Eu acho que é perto. Então agora eu vou contar de 1 até 3 e você vai se encaminhar para onde você vive, a sua casa, e dizer para mim como é. Chegando lá no 3. 1, 3. Onde você está agora? Como é a casa? Parece uma aldeia. E é uma aldeia grande ou é pequena? Moram muitos aí nessa aldeia? Eu acho que é pequena. E você vive aí sozinho ou tem familiares, pai, mãe, companheira? Eu acho que eu já moro sozinha. Eu não sei se é uma oca. Eu percebi que eu tenho uma dessas. Vou contar de 1 até 3, você vai entrar lá dentro dela e dizer para mim como é lá dentro. Vamos lá. 1, 3. Onde você está agora? Eu tô dentro da oca. E aí você percebe que vive sozinho? Sim, E os seus pais? Você conheceu seus pais? conheci. E o que aconteceu com eles? Eles faleceram. Mas faleceram de morte assim natural ou teve algum acidente, alguma coisa? Acho que foi natural quando eu era mais jovem. Eu era adolescente. E assim mesmo você tocou sua vida. Eu fiquei, acho que era nesse mesmo lugar. Percebo que a comunidade, eles são muito amigos. Então agora você vive nessa comunidade, presta algum tipo de trabalho, alguma coisa que você faz aí para colaborar ou não? Geralmente eu ajudo a caçar. Esse caçar é para se alimentar? Sim, e às vezes para fazer esse. Eu acho que é tipo um jogo que a gente faz. Então tem um torneio para disputar alguma coisa, É, mas é bem uma coisa bem divertida entre eles. mas que envolve a caça. É, Tá. E aí, nessa caça, vocês matam que tipo de animal? eu percebo que alguns pássaros e animais pequenos, porque a arma que eu uso é uma arma meio rústica. E aí você gosta de fazer também. É, porque parece que é um desafio, eles ficam disputando e é divertido. Você disse que tem mais ou menos 30 anos e não pensa assim, em formar uma família? Acho que sim, mas eu ainda não achei uma esposa. E aí nessa aldeia mesmo tem alguém que te interessa? Acho que não. Então você vai levando sua vida caçando, depois volta para dormir? Isso aí eu passo o dia junto com o pessoal da comunidade, depois volto a dormir na oca. Podemos ir em frente? Sim. O
contar de 1 até 10, vão se passar 10 anos, você vai se lembrar de tudo e me contar. 10 anos mais velho. 10. Onde você está agora? Eu tô aqui na aldeia. Está mais velho? Sim, Formou família? acho que não. Mas tem alguma coisa estranha. Por quê? O que aconteceu? Sei, porque eu tô me sentindo diferente. O que você está sentindo? Como se fosse triste. Porque aconteceu alguma coisa aí na aldeia? Acho que sim. Vou contar de 3 para 1. Vamos voltar lá no momento do acontecimento que você ficou triste. Vamos ver o que aconteceu. 3, 1. Onde você está agora? O que aconteceu? Eu acho que atacaram a aldeia. E morreu muita gente? Sim, Assim, pessoal da comunidade, seus amigos? sim, meus amigos. Você não teve uma companheira? Não, E você não estava lá na hora do ataque? acho que não. Porque quando eu cheguei tava tudo estragado. Ah, entendi. Mas sobrou alguém ou não sobrou ninguém? Acho que não sobrou ninguém. Porque quando eu cheguei tava tudo destruído. Fiquei sozinho. Ficou sozinho de novo, né? Sim, e todos meus amigos morreram. Você se culpa porque não estava aí no momento, se podia fazer alguma coisa? Não, mas eu fiquei triste por ter ficado só. Tá, você não está triste porque eles morreram, está triste porque você ficou sozinho? Ou eu fiquei triste por causa de toda a situação. E agora você vai ficar aí nesse lugar mesmo ou pensa em ir para outro lugar? Não sei, acho que eu vou embora aqui. Não sei se eu vou querer ficar morando aqui. Você está mais velho e a sua saúde está bem? Tem algum lugar do corpo que doa alguma coisa? Eu acho que eu tô bem de saúde. Ok, vamos caminhar mais 10 anos à frente, ver como é que você se restabeleceu aí, como é que tudo ficou, você vai se lembrar de tudo. Vamos lá. 10. Onde você estava? Eu acho que eu tô morando numa caverna. Foi o que sobrou, né? Sim, e eu fiquei sozinha. Sozinho na caverna. E aí faz o que no teu dia a dia? Não sei se eu faço muita coisa. Eu tô vendo que eu tô sentado lá de fora da caverna. Fica só parado contemplando tudo? É, acho que às vezes eu saio pra fazer as caças e fico o resto do dia sentado, porque não tenho mais outras coisas pra fazer. Fisicamente você está bem? Sim, Nenhuma parte do corpo que doa? não. Só fica contemplando e não acontece nada. É porque não tem muito o que fazer assim. Fica esperando, né? E você está se alimentando bem? Está conseguindo caçar tudo para se alimentar? Está forte? Sim, Bom, como não acontece nada, de novo aí, eu vou contar de 1 até 3, vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí nessa vida, você vai lembrar de tudo até então, vamos ver como é que ficou. Vamos lá. 3, onde você está agora? eu tô dentro da caverna. Eu sei, eu tô deitada na cama. Mas teve alguma doença, sentiu alguma dor, alguma parte do corpo ficou difícil, respiração, como é que ficou? Sei, acho que eu fiquei deitada e foi. Não percebo que eu senti alguma dor. Você só entregou os pontos. Acho que sim. Estava muito velho? Acho que eu tava com 50. Deitou e se entregou, Sim. porque ficou sem se alimentar e tal. Eu acho que foi a tristeza. Então a tristeza foi definhando e você, uma vida inútil, também certamente não se alimentava. Provavelmente não direito, mas é porque eu perdi a perspectiva, assim, o gosto pela vida depois do que aconteceu. Foi se autodefinhando aí, autodestruindo. Sim, Se destruiu pela tristeza da perda, não quis ir atrás para fazer diferente, né? sim, Foi ficando isolado, triste, não se cuidava mais, já começou a não se alimentar porque perdeu o gosto por tudo e foi definhando. sim. Contagem até 3, você vai ver o seu corpo estendido aí, já fora dele. Vamos lá. 3. Vê o seu corpo? Beijo. Qual que é a reflexão que você faz aí dessa vida? Ai, que eu podia ter recomeçado e eu deixei aquela tristeza tomar conta. E eu não consegui recomeçar. Então você vê que a tua falta de atitude ou de ir para o caminho mais fácil fez com que você chegasse nisso, você entende isso? Essa Sim. vida inútil, sozinho, terminou sozinho, definhou nessa tristeza, ficou preso lá naquele passado do que aconteceu lá, né? Sim, E não procurou fazer diferente. Se pudesse, teria feito diferente? sim, Você consegue se perdoar por ter destruído a sua vida dessa maneira? sim. Agora você tem consciência, né? De que não valeu a pena, não é isso? Sim, perdi a oportunidade. Mas isso aconteceu aí nessa vida. Na vida atual, você tem inúmeras possibilidades, infinitas possibilidades. Não vai trazer essa tristeza por medo de ter uma coisa e perder, até porque ninguém é de ninguém. A nossa vida aqui é temporária, coisas acontecem, uns vão, outros ficam, outros chegam, assim que é o fluxo. Então, vamos deixar toda essa vida de dificuldade, de perder tudo, de perder o pai cedo, depois perder os amigos, perdeu tudo que tinha construído na aldeia, a própria casa, perdeu tudo, mas não teve coragem de recomeçar. Preferiu ficar na vitimização, não é isso? Sim,
e naquela comiseração, naquela vida inútil, foi se autodestruindo praticamente, praticou um suicídio, porque não deu valor à sua vida, entende isso? Entendo. Mas isso tudo vai ficar nessa vida aí, apenas trazendo para a consciência que você não precisa repercutir nada disso na vida atual, essa tristeza, essa inutilidade, essa questão de perder pessoas, coisas, enfim, só trazer os momentos bons de alegria, de convivência com esses amigos, com a sua comunidade, trazer para a tua vida atual essas pessoas e nesses relacionamentos, e de alguma maneira você acabou perdendo esse laço com esse pessoal da comunidade e aí se isolou. Então vai trazer esse isolamento querendo fugir de tudo ou das pessoas, com medo de que de repente elas podem desaparecer, serem mortas ou sumir ou acontecer alguma coisa. E isso aconteceu lá naquele tempo que era assim. Naquele tempo era tudo assim mesmo, né? As pessoas viviam pouco, porque sempre tem esses ataques, essas coisas para dominação do local. Então, deixa tudo aí, esse desânimo, essa entrega da vida, vamos deixar tudo aí. Entende isso, né? Agora você é livre. Sim. Desses lixos emocionais, uma nova vida, uma nova direção para você. Bom, agora eu vou contar de 1 até 3. Você vai abandonar essa vida deixando todo aí esses lixos emocionais, não trazendo nada para a vida atual, só se tem alguma coisa de bom. E no 3 você já vai olhar e ver a luz no outro plano, no plano dos humanos dimensional. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê a luz? Vejo. Então, eu vou contar de 1 até 3 para que nessa luz alguém surja de forma que você possa ver quem é que está à sua frente. Vai ter uma forma. Pode ser humano ou não humano. Tudo bem? Sim. Então vamos lá. 1, 3. Como está agora? Percebe alguma presença? Sim. Como é essa presença? Parece um leão. Cor do olho? É azul. Vou contar de 1 até 3 para ficar na imagem original, caso esteja holografando à sua frente. E realmente leão de olho azul nunca vi. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Mudou? Não. E a cor do olho? É azul. Olhando para os pés, veja como são os pés. Eu não sei, parece o pé de leão, mas eu não sei. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Mudou? Não. Parece mais leão, leoa, onça, gato, tigre. Não, ele parece com aquela juba de leão, mas ele é branco. E quem é você? Por que você tá na minha frente? Ele só falou, sou eu. Tá, mas assim não dá pra gente ir em frente. Sou eu quem? Eu sou da sua linhagem? Quem? Eu sou da sua linhagem? Ele falou que sim. Que linhagem que é? Ele fala Sirius A. Sirius A é localização, não é linhagem? Qual é a linhagem? Ele fala que é dos leões. Como você se sente na frente dele? Eu não sei, parece que eu conheço, mas ao mesmo tempo não, eu não sei. É estranho, porque ninguém faz contato direto com a linhagem de origem assim, sem ter implante, acordo e tal. Diz pra ele, eu não tenho implantes, acordos, contrato feito com nenhuma outra linhagem? Eu não tenho implantes, acordos, contratos feitos com outras linhagens. Ele falou que tem. Então, eu vou contar de 1 até 3, vamos começar a chamar um por um de quem são esses contratos, esses pactos. Vamos lá, 1, 3, como está agora? Vê como é. Eu não sei, parece que... Ai, parece um dinossauro. É um réptil, um dinossauro. Diz pra ele, o que é que eu tenho com você? O que eu tenho com você? Pacto, acordo, implante, pacto. Ele fala acordo. Você quer desfazer os acordos com ele? Sim. Você vai olhar para ele e vai dizer, eu quebro todo e qualquer acordo feito com você ou com a sua linhagem, qualquer linha de tempo. Quero que você me mostre aqui agora onde que eu assinei para rasgar e queimar tudo na minha frente. Eu desfaço qualquer acordo que eu tenha feito com você agora, em qualquer linha de tempo. Eu quero que você me mostre aonde que eu assinei para você rasgar e queimar agora. Ele estava com um papel na mão e começou a rasgar. para rasgar e queimar. Queimar. Sim, começou a pegar fogo nos papéis que estavam no chão. Diz pra ele, é só esse ou tem mais? Não é para ficar indo e voltando, guardando coisa aí nos bolsos, na gaveta. É para tirar tudo agora. É só esse ou tem mais? Ele falou que era só esse. E você sente que é só isso? Eu não sei. Tem mais? Ele falou que com ele não. Aí ele já foi embora. Ok. Vou contar de 1 até 3 para ver a próxima linhagem de implante, acordo, contrato, o que for. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê? Eu tô vendo umas coisas pequenas, que eu acho que é os greys. Tem quantos? 3. Eu tenho implante, chip, o que eu tenho? É implante. Pode tirar tudo agora. Eles estão... Eu não sei, parece que eles estão tirando uns fios. Da onde? Eu percebi que eles tiraram um perto do meu braço. E eles vão puxando, parecendo... Eles estão puxando em vários lugares. Pode tirar tudo. Já acabaram? Eles estão
puxando um monte de fio. Não é pra deixar nenhum. Já tiraram tudo? Ele falou que sim. Você mesmo no teu corpo percebe se tem algum lugar que está travado? Antes deles saírem, perceba em você se tem alguma coisa que está travado. Eu não percebo nada. Acho que eles tiraram. Terminaram? Só isso. Eles foram embora. Ok, vou contar agora de 1 até 3 para a próxima linhagem de contato, que ainda pode vir outras linhagens também de implante, de chip, de acordo. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê como é? Eu tô vendo o leão de novo. Ah, é o mesmo? Eu já tirei todos os acordes do implante ou tem mais um? Eu acho que deve ter mais, porque ele não consegue responder. Vou contar de 1 até 3 para ele sair do seu caminho se ele estiver empatando você. 1, 3. Como está agora? Saiu? Saiu. Vou contar de 1 até 3 para vir até você todas as linhagens de implante, acordo, pacto, chip que você fez. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê como é. Eu não sei, tô vendo, parece um inseto. Eu acho que é gafanhoto grande, assim. O que eu tenho com você? Ele fala que é os chips. Pode tirar todos, por favor. Todos os chips do meu corpo. Não quero mais nada com você. Não sei, ele parece que tá passando aquela boca, sei lá o que é. Às vezes é meio nojento mesmo. Isso. Mas aonde tá passando? O que tá tirando? Ele tá passando na minha garganta. Mas eu não, ele vai passando na língua, parece que ele some, eu não sei o que é. É pra tirar tudo. Não quero nada com você, pode tirar tudo. Pode tirar tudo. Eu acho que terminou. Mas ele mexeu só na parte de cima da cabeça? Não, ele ficou andando, passando aquela língua. Eu não sei o que é isso que ele tá fazendo. Foi desmagnetizando tudo, então. Ele foi embora. Vou contar de 1 até 3 para vir até você a próxima linhagem de contato. 1, 3. Como está agora? Eu não tô vendo ninguém. Vou contar de novo de 1 até 3 para que vamos pedir para que alguém da luz venha te dar um alô aí para ver se pelo menos você conseguiu mesmo tirar implante de acordo ou se eles fizeram tudo de mentirinha. Vamos lá. Vamos pedir alguém. 1, 3. Como está agora? Vê como é. Eu tô vendo parecendo um rosto mesmo de um leão, mas agora ele tá com aquela cor de leão. E a cor do olho? É marrom. Vou contar de 1 até 3 para ficar mais nítido para você. Pode ser tudo holografia. 1, 3. Como está agora? Ficou mais nítido? Sim. Olhando para os pés. Como são os pés? É de leão mesmo? Ele parece que tá com é meio esquisito, ele tá com um cajado na mão e ele tá com uma armadura. Bom, é presença masculina então. Isso. Olhando no olho dele, diz assim: eu consegui desfazer todos os meus contratos, retirado de implantes, de chips, eu tô livre? Ele falou que sim. Tá. Diz pra ele: você veio aqui para me dar essa orientação somente, mas eu não sou da sua linhagem? Você veio aqui para me dar a sua orientação e eu não sou da sua linhagem? Ele vai me orientar e ele falou que eu sou da linhagem dele. Ah, ele falou que você é felino, então. Sim. E como é que você se sente diante dele? Eu não sei, eu sinto como se ele fosse meu pai, se eu sou da sua linhagem. O que eu tô fazendo aqui no planeta Terra? Ele falou que eu vim para colaborar. Mas colaborar com o quê? Ele tá falando com a evolução dos seres humanos. Mas fazendo o quê? Ele tá falando servindo e ajudando. Bom, até agora você não tá fazendo nenhuma coisa nem outra, diz pra ele. Não, eu ainda não tô fazendo isso. Eu preciso de um direcionamento. Quero saber se você pode fazer isso. Ele falou que sim. Você tem que fazer as perguntas. Eu fico aqui mesmo onde eu tô vivendo ou eu volto pro Brasil? Tem que ter coragem de fazer as perguntas, tá? Tá, eu fico aqui onde eu tô vivendo ou eu volto pro Brasil? Ele falou que eu posso ficar aqui. Pergunta pra ele se você pode se ver na tua linhagem original. Eu posso ver na minha linhagem original. Ele falou que sim. Eu preciso comandar? Sim. Contar de 1 até 3, você vai olhar e se ver na sua linhagem original. 1, 3. Como está agora? Se vê como é. Eu tô me vendo como uma felina. Nossa, mas é bem grande. É bem magrinho. A pele é mais no tom claro, escuro, como é que é? É aquele tom bege, claro. E a cor do olho? É castanho. E ela é bem magrinha, bem alta. Uma roupa parecendo uma armadura, igual a dele. Você tem aparência mais de tigre, de onça, de gato? É, mais cara de gato, mas com aquele perfil da leoa. Nós temos algum grau de afinidade, de parentesco. Ele tá falando que sim. Ele fala, eu sou seu pai. Eu gostaria de receber mais orientações sobre a minha vida. Eu vou continuar morando aqui. Eu vou ter filhos. Ele falou que não, mas depende de mim. O que mais que você queira perguntar da tua vida? Pergunta pra ele se seu marido tem outra linhagem, se ele pode dizer qual é. O meu marido tem outra linhagem. E se você pode me falar qual é? Ele falou que tem. Ele tá falando que é dos pássaros. E tem alguma missão junto, os dois? E temos alguma missão junto? Ele fala que sim. Para ele se ele pode falar alguma coisa em relação ao coletivo, então, já que para você não tem muita informação, para o coletivo, como é que fica o planeta Terra, como é que fica aí essa localidade onde você vive, se tem algum tipo de risco. Eu quero saber se eles têm alguma orientação para o coletivo.
E aqui nessa região que eu moro, se tem algum risco, alguma coisa, ele fala próximo das mudanças mais intensas. Essa região que eu tô morando vai sofrer bastante, vai ter bastante mudança. E que, claro, no mundo inteiro vai acontecer muita mudança, muita coisa complicada, mas que a gente precisa cuidar da nossa vibração, da alimentação e não entrar na energia do meio, que essa é a parte mais importante. Não ficar se conectando com o caos. Você tem coragem de ver esse caos na tela mental? Eu não sei, pode ser, mas eu vou tentar olhar. Eu vou contar de 1 até 3, aí ele te mostra na tela mental como é esse caos. Vamos ver, pelo menos uma parte. Vamos ter coragem de enfrentar aí, porque aí ainda não está aqui no físico. E aí você vendo aí, você cria mais coragem aqui, entendeu? Vamos lá. 1, 3. Agora, vê alguma coisa na tela mental? É um monte de gente, parece que é uma coisa que envolve com a água, mas é muita água. E as pessoas, sei lá, parece um formigueiro. Sabe quando tem assim, um formigueiro e vem aquela água e as pessoas ficam correndo? É no planeta todo ou é mais localizado aí Em onde você vários está? lugares, Em vários lugares. Mas ao mesmo tempo? ao mesmo tempo. Então as águas avançam o continente adentro. Sim, mas eu vi que não é só aqui, é em vários lugares. Nova Zelândia É uma ilha. então, é o que eu já falei nas outras lives, que arquipélagos, ilhas e penínsulas têm uma tendência de desaparecer, né? Sim, Assim como Japão, Taiwan, Itália, Flórida. e realmente esses movimentos vai trazer uma energia do medo bem grande. Bom, mas se você, por exemplo, que está aí no olho do furacão, se você vai ser avisada um pouco antes para tentar fazer alguma coisa para você e pelos outros, você vai ter esse aviso? Eu que estou aqui já na região que vai ser afetada, se eu vou ser avisada e poder ajudar as outras pessoas, eu falo que sim. Então você vai ser sinalizado. Assim, porque eu entendi já que uma parte vai afundar. Mas você tendo esse toque um pouquinho antes, você pode ajudar muitas pessoas. Aqueles que acreditarem, né? Você sabe como é que é. A gente sempre fala, presta atenção nos animais ou nos pássaros, tudo que eles sinalizam, um pouco antes, né? Sim. Mas as pessoas nem olham para o próprio umbigo, aí fica difícil. Nem presta atenção. Presta atenção em nada. Se ele tem mais alguma orientação para passar para você, se você quer perguntar mais alguma coisa para a gente fazer o caminho de volta. Ele falou que por enquanto é isso. Também ele não pode falar mais nada novo, até porque não tem. Se tivesse, também ele não vai falar agora, né? Falar, né? Afinal de contas, a gente tem que cuidar da vibração. Exatamente. Só Que isso vai ser o nosso GPS. E ele está agradecendo, ele com muita gratidão, muita honra pela oportunidade. Apesar de você não ter sentido essa emoção, que deveria ser o normal, mas pode ser que o problema esteja mais em você do que nele. Pode ser, né? Não sei. Ou então porque eu tô processando, ai meu Deus, que coisa doida. Eu falo sempre que o humano, quando chega diante das linhagens de não-luz, eles conversam, eles falam, de retira implante e acordo. Quando chega na linhagem de origem, se perde, não sabe levar em frente, começa a duvidar. Aí trunca a conexão, entende? Você não recebe tudo que a linhagem quer passar, você não recebe, porque você está fechado, na dúvida. E aí eles não podem fazer muito nada, não. E é estranho, então a pessoa fica na frente e fala, meu Deus, será que eu não estou inventando? Será que isso? Será que aquilo? Ai meu Deus, o que é isso? Porque é muito estranho, mas tem que se preparar para esse momento também, que eu falo. Em muitos momentos de batalha final, eles podem surgir na linhagem original mesmo, na nossa frente. E tem que estar preparado para isso, principalmente o contatado que começa a abrir essa visão aí, uma hora vai ver. Então, vai ver de um lado e do outro, vai ter que discernir o que está na frente, se é holografia, se não é, como mesmo no SEDEX. Tem que estar familiarizado com tudo isso aí para poder não ser enganado, entende? Porque agora você vai dar sequência com o SEDEX, vai ficar fácil. Você abrir o portal aí é fácil, mas é fácil vir de um lado e do outro, você vai ter que saber. O que é que diferencia essas linhagens da sua linhagem original? Que tem o amor, tem a afinidade, tem a amizade, entendeu? Sim. Tem a sincronicidade, uma série de coisas. Mas se eu não consigo captar isso, aí eu fico muito do outro lado, né? Eles vão me manipular, falar, a sua linhagem não acreditou muito não, então tá fácil para nós, né? Se você não criar essa interação, essa familiaridade tem que ter com a própria linhagem de origem, fica uma coisa separada, entende? Sim, fica meio distante. Fica uma separação, coisa que não podemos seguir nessa linha, né, da separatividade, porque senão não conclui, não vai fluir. Sim. Não podemos forçar, é o seu lado humano que está ditando a regra nessa situação toda e é como está hoje. Não adianta a gente forçar, entende? Sim.
deu até no que dava para você hoje. Depois, o restante, você vai seguir em frente com tudo que já é para fazer lá no SEDEX, seguindo aquela orientação toda, que agora vai ficar fácil para você. Já abriu a porta, mas tem que abrindo a porta para quem eu estou agora. Tem que observar tudo isso, tá bom? Tá bom, Cássia. Então, se não tem mais nada para dizer, vamos despedir para deixar ele aí também, porque eles estão todos muito ocupados. Eu sou grato por ter vindo te orientar, te receber, muita gratidão também. Ele está realmente muito grato. Ele está até se curvando com a gratidão. Muito obrigada. Acho que eu que estou desconectada. Então, se despeça dele, muito obrigada. Ele tá me abraçando. Agora tá sentindo um carinho aí? Sim, ele, nossa, parece tão grande. Mas eles são assim, amado. Essa proporção, entendeu? Acho que é isso que eu fico confuso. Acho que, ai, meu Deus, um negócio tão grande. Fica com medo em vez de se sentir aconchegado. Isso. Mas é porque nós estamos em planos diferentes, roupagens diferentes. Mas ao se sentir como felino, que é a sua linhagem, você deveria estar numa reciprocidade de igual para igual com ele, entende? Isso é verdade. Mas eu vou trabalhar isso. Você se viu aí como felina, grande também, você entende? Você teria que estar igual. Sim, pois é, mas eu sei. Vai ter que trabalhar isso aí, mas vamos lá, vamos fazer o caminho de volta. Pelo menos essa visão dele, o sentimento de apoio, tudo, de orientação, você já vai trazer, tá? Isso é bom. E agora, nós vamos fazer a contagem de volta para essa linha de tempo. Vai voltar à realidade atual, ao corpo físico, e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se muito bem. Vamos lá. 5, 1. Abra os olhos, se mexa bastante. Nossa, eu morri de calor. É uma energia de resistência, isso daí, sabe? Normalmente mais para esfria do que para esquenta. Quando é esquenta é porque é resistência. Quando é resistência. Nossa, tá tudo suado. Ai, meu Deus. Cássio, vou treinar, vamos ver, aí vai melhorar. Vai, claro que vai. Agora você já abriu a porta, você já tá no caminho, tá fazendo tudo certo, tá fazendo o seu melhor, tá cuidando da vibração. Isso agora tá na tua mão, só seguir em frente. Obrigada, eu sou muito feliz de ter conseguido passar com você. Ai, meu Deus, no 45 minutos, segundo tempo. A gente pode colocar no YouTube sem te identificar? Claro, pode colocar tudo que você quiser, Cássia. Eu amo ouvir as sessões. Cada sessão que a pessoa coloca, é tão feliz de escutar. Ajuda, né? Sim. Mas ajuda muito as outras pessoas. Claro né? que ajuda. O pessoal vai se identificando. Todo mundo conheceu esse trabalho através das sessões lá. Se as pessoas não permitem colocar, vai morrer, né? E você tá sendo até um pouco egoísta, né? Você foi lá, escutou e agora não quer deixar a sua. Exatamente, tem um monte assim que faz isso. Meu Deus. Mas eu sou muito grata, viu? Eu muito também. grata pela confiança, por você seguir e apoiar o nosso canal. Claro. A gente forma esse laço e essa família, né? Essa família que eu falo, a nossa união da família cósmica vai seguindo no propósito e nessa jornada de trazer luz para esse planeta. Sou muito grata. Eu também sou muito grata de ter te encontrado. Eu amo demais o seu trabalho. Eu acho as sessões incríveis. Eu assisto praticamente, se deixar todo dia, eu assisto. E participo de tudo, assim. Fico sempre antenada vendo tudo que tá acontecendo. Muito obrigada, viu? Isso deve ter sido bom para você, né? Com a reflexão que você faz hoje, é que isso tem ajudado você a evoluir, né? Nossa, ajudou demais, Cássia. Eu tô só, 8 meses, eu já vi várias diferenças. Isso que é bom, esse respaldo, feedback é muito bom. Grande abraço, Outro, viu? um beijo. Tchau. Beijo, tchau.